Um, dois, três, quatro. Olha aqui, quatro. Quatro, cinco, seis e sete. 7 objetos e um dialogador. 7 temas e um dialogador. Um dialogador que é advogado, que é jornalista, que é escritor, cronista e que é membro da Academia Cearense de Jornalismo ou de Literatura e Jornalismo. Ele é, inclusive, um dos líderes desta academia. Mas, independentemente disso, o que ele é, sabe o que é? Meu velho amigo, meu velho querido amigo de infância, de adolescência. Eu tenho a maior ternura em receber hoje aqui, a maior honra de receber o jornalista, o advogado Reginaldo Vasconcelos. Há quanto tempo, hein? Há bastante tempo nós estamos distantes. Hein? Faz algum tempo que nós estávamos distantes. Distantes, mas estamos juntos, né? Agora, inclusive na mesma academia. Exatamente, somos confrades. Confrades. Reginaldo Vasconcelos, você me trouxe objetos numerados. E eu vou respeitar a sua numeração. Porque vocês sabem que os objetos vão pautando a nossa conversa e ele fez questão de ir pautando paulatinamente e ordenadamente. Vamos começar então pelo primeiro. O primeiro objeto trazido pelo advogado, pelo jornalista, pelo escritor Reginaldo Vasconcelos. Abro e vejo o que é que tem aqui dentro. Primeiro tema que ele quer pautar para a conversa. Um Buda. Um Buda Rotai. O que é isso? Ricardo, esse objeto... Eu sei o que é, mas Rotai? O que é? Buda não é especificamente, necessariamente, o Siddhartha Gautama, Sim, fundador da religião budista. Buda é o iluminado, e na Índia havia muitos Budas. O Buda sorridente é o Buda Rotai, é o Buda feliz. É o Buda sorridente. Ele não simboliza necessariamente o Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama era um príncipe, né? Então aquele Buda mais cheio de adereços, mais jovem, aquele sim é o Siddhartha Gautama. O Buda Rotai é um Buda indiano. E esse objeto em si, meu pai estava com ele no bolso no dia que eu nasci. Ele roubou esse objeto do pai dele, porque se diz que o Buda precisa ser roubado para dar sorte. Ele acreditava nisso, subtraiu isso dos pertences do pai, botou no bolso e foi me ver no hospital. Mas então, que coisa linda, um Buda sorridente. E é um Buda indiano, ele é de marfim e ébano, que antigamente marfim e ébano é que fazia o piano. Tanto que tem uma música, acho que do Paul McCartney, que o nome da música é Ebony and Ivory. Marfim e ébano são as teclas do piano, os brancos. Hoje é plástico, mas os pianos antigos... Curioso é que geralmente as imagens são as imagens santas, as imagens sacras, né? Ou referentes a algum tipo de religião, elas são muito sisudas. Exato. O Buda Rotai é sorridente, é feliz. E o que significa isso para você? Significa muito, porque eu acho que... Esse Buda sorridente. Significa muito, porque a finalidade da vida é a felicidade. Ou não é? O último objetivo é a felicidade. Não é a fortuna financeira, não é a beleza. A gente tem que ser feliz. E a felicidade o que é? Estar bem consigo, com o outro? O que é felicidade? Eu tenho toda uma teoria sobre isso. Tem um livro chamado Eutimia, que está inclusive na internet. Eutimia. Eutimia é felicidade, em grego. Onde eu fiz um estudo profundo sobre isso. Quais são as razões da felicidade. Mas há estudos modernos que eu compulsei para poder fazer a minha tese. Mas no axioma assim, geral, o que seria? Básico. Neste livro, eu desenhei o homem vitruviano metafísico. Eu coloquei os fatores da felicidade no corpo de um homem, certo? Então você tem nos pés, você tem o pé do afeto e o pé da vocação. Sobre o pé do afeto, você tem a perna da transcendência. Sobre o pé da vocação, você tem a perna do engajamento. O que é a transcendência? É tudo aquilo que você estima e que é além de você.
A sua paixão pelo futebol, ela é transcendente. A sua religiosidade, ela é transcendente. Você não joga bola, você não tem nada, mas você se apaixona por aquilo. E você passa e o futebol continua. Então a transcendência é necessária. Tá certo? A pessoa que vai lá é monarquista, é qualquer coisa, aquilo é a transcendência, aquilo alimenta a felicidade. A outra perna, a do engajamento, é a profissão, é você se sentir produtivo. Também é essencial. Tanto que os que se aposentam passam por uma depressão, eles se sentem inúteis, aquela também é um fator. Mais dois fatores. O mínimo é essencial, não é? Santo Agostinho dizia que ninguém pode ser feliz, não é, com fome. Né? Primeiro a ração, depois a devoção. As necessidades básicas. As necessidades básicas. E os pequenos prazeres, eles são essenciais. Uma vez, mas por que os pequenos? Porque eles são verdadeiros. O papo com o amigo, não é, a família, os prazeres lícitos Mas, Reginaldo, você... Olha, cara, dentro desse esquema, você pode ser feliz, milionário, você pode ser feliz dentro de um presídio. Se você tiver esses fatores, você tiver a perna do afeto, não é? O pé do afeto, você estiver bem com os seus circunstantes, você tem alguma paixão que você desenvolve, não é? Seja uma religião, seja qualquer coisa. Você tem uma atividade profissional que lhe agrada dentro da sua vocação, você tem o mínimo essencial e você tem os pequenos prazeres. Seja lá o jogo de gamão, seja lá alguma coisa assim, isso faz uma pessoa feliz. Quando desses fatores, um braço desse, uma perna quebra, a pessoa tende a ficar infeliz. Essa é a minha tese. Mas essa totalidade é inalcançável? Não, há pessoas felizes. Há pessoas felizes. É possível ser feliz? É possível ser feliz. Ou nós somos condenados à insatisfação? Não, a felicidade não é um estado, né? Não é uma coisa estável. Não é uma permanência. Não é uma permanência, é um equilíbrio. É um estado um de processo, busca. que ele pode ser bem equilibrado, é verdade. Então é dinâmico. É dinâmico. Nesse sentido, você pode ter momentos de descontentamentos. Na figura do homem vitruviano, metafísico que eu te falei, ele segura uma maromba de pesos, que são as coisas do destino, o fadário, né? Sim. Então tem angústia, tem saudade. Mas se essa estrutura que eu lhe falei estiver firme, ele sustenta isso. Se ele tiver com a perna do afeto quebrada, assim, aí ele não suporta a maromba, que é o estresse normal. E às vezes se torna imenso esse estresse, né, quando você tem uma grande perda, etc. Mas se você tiver com a estrutura boa, você... E o Buda tem um sentido específico para você? Tem. Por que não poderia ser um outro... Eu estou aqui imaginando, poderia ser uma outra figura sorridente. Cristo, por exemplo, sorridente, ou outra figura. Pois é, a nossa religião... Por que o Buda? Aí houve uma coincidência, que eu já nasci com esse Buda na família, ele me acompanha sempre. E depois eu passei a estudar a filosofia oriental, eu fiz judô, eu ensinei judô, aquilo tudo está ligado à filosofia, através do hipismo. Os primeiros hippies que estiveram em Fortaleza, eu os acompanhei, eu fui estudar aquilo, porque aquilo vinha do Beatnik, com influência dos gurus indianos, você sabe, aquilo veio com a yoga também, etc. Então isso sempre me atraiu, eu estudei muito. E eu me lembro, a sua academia de judô chamava-se Gautama, que é o nome do... Gautama. Que até hoje existe, tá? Com a minha família, eu não tenho mais nem idade, nem tempo para isso, mas a academia existe, a Gautama. Você conheceu muito. A sua ligação é de adolescência mesmo. Exato, não é? exato. Com o budismo, com a Índia, com a oriental, não é? É verdade. Com os estudos das religiões orientais. Então, o primeiro objeto de Reginaldo Vasconcelos é o tema da religiosidade, o tema da paz, o tema da felicidade, expresso aqui na figura do Buda sorridente. Buda Rotai, peça antiga, talvez tenha mais de 100 anos isso. O Buda sorridente. Número 2. Cadê o 2? Depois eu vou perguntar a ele por que foi, se essa ordem, eu vou perguntar logo, essa ordem tem algum sentido, não? Não tem um grande ao acaso. Ao acaso. Ao acaso. Mas como ao acaso? A hierarquia é da minha própria disposição de falar sobre alguma coisa desse tipo. Como? Não entendi. A ordem segue a minha disposição de falar sobre cada... Gostar de falar desse momento. Exatamente. Mas quando ela acontecer, a gente vai poder fazer um nexo, talvez, entre o primeiro objeto, o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo, quem sabe. Vamos ao segundo. Reginaldo Vasconcelos me trouxe... Canivete suíço. Canivete.
Eu não sei nem abrir. Não, aqui, como é isso? Canivete suíço. É. Canivete suíço, me abre aqui. Ele tem múltiplas funções, como eu sempre gostei pessoalmente de ter. Ele tem muitos instrumentos. Tem tudo aqui, tudo que você possa. E é canivete também. E é uma faca. É uma faca. Pois é. E aí? Há alguma contradição nisso? Aqui, por exemplo, este símbolo aqui da paz, da contemplação. São dois objetos. E uma arma, enfim. Esses dois objetos, eles sempre me acompanham. Esse aqui por uma questão espiritual, não é? E aquele por uma questão prática. Eu uso sempre, de paletó, no tribunal, viajando, estou sempre com ele. E quase todo dia, algum desses instrumentos me serve ou serve a alguém que me cerca, que me pede um abridor de alguma coisa, uma faca, uma tesoura, para qualquer coisa. Quando você vai numa lanchonete, tem aquele sachêzinho de ketchup, então aquilo é uma dificuldade para abrir, aí tem uma tesourinha, você tranquilo. No meio do carnaval vem lá uma pessoa, rapaz, caiu aqui o pino dos ovos, você tem uma coisa. Eu acordo. O canivete suíço, Ricardo, foi criado em 1900 pelo exército suíço. Faz parte da farda do soldado suíço. É um dos apetrechos. É um dos apetrechos para 1000 utilidades. E é um das coisas mais perfeitas. Me dê a caixinha aqui de 2. Não, a tampinha. Eu fiz uma vez um texto falando sobre o canivete suíço que eu trouxe aqui para lhe mostrar. Diz assim: o livro é gente em pó, liofilizada em fibra de papel e pigmento, comprimida em um tomo ou mais. A pessoa livresca não se compõe de carne e osso, mas tem alma, pensa e se expressa, ama e desama, afaga e fere. A minha tese não defende que, por isso, todo livro seja bom, até porque há gente feia, imprestável, fútil, torpe. Defendo que o livro, na ordem geral das coisas, difere da pedra, que é inerte, e da nuvem, que é volúvel, difere do líquido, que é volátil, e do ferro, que é fusível, difere da fruta, que é silvestre, e do canivete suíço, que é perfeito. Perfeito! Ele é Por perfeito. quê? Por quê? Porque Porque a perfeição deste objeto com o qual, por exemplo, eu nunca convivi. Estou imperfeito. Vou te dar só uma prova da perfeição. Pois é. A fábrica, que se chama, te digo já, a fábrica dá garantia eterna. No dia que ele quebrar, você tem direito a outro. Se ele quebrar por um defeito, né, se não for um mau uso. Isso dura 20, 30 anos. Você acha que é perfeito? Você termina o texto dizendo, e o canivete suíço, que é perfeito. Porque ele dura 30 anos, 20 anos, 30, 40 anos, ele não dá defeito, ele não quebra, você usa e está sempre... Ele dá a garantia. O governo suíço garante a qualidade. E a garantia então, de uso... Então a perfeição aí está associada perpétua. à durabilidade. Durabilidade. A segurança de que aquilo estará eternamente. A eternidade. Estou te dizendo, a fábrica da garantia Victorinox. E esses são valores, isso é um valor seu, então? Isso essa permanência. Esse valor de permanência, de eternidade, de utilidade, de multiplicidade de usos, isso é algo caro a você. Isso me diz muito, tem muito a ver comigo, é muito caro. Você está vendo que eu estou usando os objetos para perscrutar o que você pensa, quem é você, entende? E mostrar isso àqueles que estão testemunhando o nosso encontro aqui, o nosso diálogo com o advogado, com o jornalista, com o cronista Reginaldo Vasconcelos. Sim, tem que ter aqui eu vi. Não cortar o dedo? Tem um portal aqui para não cortar o dedo. E ao mesmo tempo também é uma arma, não? Pode até ser usada assim. Assim como, por exemplo, veja outra coisa que tem a ver com você. A gente pode achar que, por exemplo, o judô, que é uma defesa pessoal, né, que pode ser um instrumento de expressão de uma certa violência, se a pessoa for agredida, né, etc. Mas ao mesmo tempo também é algo de paz, é algo de... O judô, sim. De mentalizações. Na filosofia do judô... é uma filosofia. Não, na filosofia do judô, o outro, o seu oponente, representa você. Simbolicamente, ali você está dominando a si mesmo.
Então, se o outro representa você próprio, isso é muito bonito na filosofia. Assim como a faixa representa a sua vontade, a sua capacidade de querer as coisas, cada coisa no judô. Então, a gente ensinava aos alunos, olha, o judô não começa da porta para dentro da escola de judô, da porta para fora ele vai ser praticado. Aqui a gente só treina, a gente só... O outro é você mesmo? É você próprio. A Como? sua capacidade de se dominar, de dominar o seu medo, a sua insegurança, está representado no seu companheiro que está competindo com você. E isso é lindo, porque, na verdade, ninguém existe, não? Todas as outras coisas que estão fora de nós, inclusive nós mesmos, somos projeção das nossas próprias invenções, não? É verdade. O problema da alteridade, né? Então, a alteridade é muito reflexo do que nós projetamos, não é? Pura verdade. Por exemplo, o Reginaldo Vasconcelos, com o qual estou conversando agora no nosso diálogo, é um Reginaldo pessoal meu. Eu olho para ele e eu tenho todas as referências e, enfim, a minha subjetividade está na construção da alteridade. É verdade. Não é verdade? Não, nós que somos amigos de infância, você faz parte da minha vida, faz parte de mim. Quando eu lhe encontro, quando eu estou com você, eu vejo um pouco um reflexo de mim. Você faz parte da minha memória, da minha vida. Da trajetória que talvez seja essa maneira que a gente tem para amar o outro. A gente se projeta um pouco nele. O Ricardo é um pouco o que eu sou também. Então, é importante. Por isso que é tão complicado a gente perder os amigos, perder as referências. É como se a gente também estivesse se expropriando de nós mesmos. Não? É terrível. A perda tem esse sentido. A perda também tem esse sentido. E agora ele me bota o número 3. Vejam vocês, o objeto hoje é numerado, hein? Numerado, vamos ver. Complexo. O objeto número 3. Que coisa linda. Olha! As máscaras do teatro e a máscara do carnaval. O Carnaval de Veneza. Né? Faço questão que você ponha. E eu também. Por que você trouxe essa imagem? É muito bonita essa. Essa é a máscara da tragédia e da comédia, né? São as máscaras. São máscaras que têm um sentido totalmente diverso, né? Inclusive deveria ser designado com palavras diversas. Porque máscara, a palavra máscara, está relacionada com o teatro. No seu radical árabe, ela já significa o personagem. Enquanto que a máscara, essa máscara, que em latim é persona, sim, a persona, você sabe, persona, né? Ela já tem um outro, o sentido não é teatral, né? O sentido é carnavalesco, o sentido é de embelezamento, é de mudança. Na verdade, persona é para soar, não é? É porque elas eram também uma espécie de caixas acústicas, né? Para projetar a voz, né? Persona, personare, né? Aí é uma que deu persona, deu personalidade, né? Deu pessoa. Todas essas palavras. Deu todas essas palavras. E por que você trouxe? E sobretudo a imagem da tragédia e da comédia aqui. Eu sempre tive Você que não é um homem de teatro? Não, sou. Não é, né? Por isso que é pertinente a pergunta. Porque você o é, sim. Eu vinha encontrá-lo, e eu admiro muito a pessoa que tem essa coisa, essa vocação pelo palco que você tem, magnificamente. Eu vou homenageá-lo com o símbolo do teatro. E com a máscara do carnaval, porque eu não conheço o Carnaval de Veneza, mas conheço o de Colônia. Eu estive no Carnaval de Colônia, na Alemanha. Eles têm também um carnaval onde essas máscaras funcionam. A máscara esconde ou revela? É outra pessoa, completamente diferente. Olha que coisinha. Olha como a personalidade está muito relacionada com o rosto. Né? A máscara esconde ou revela? Ou em que medida ela esconde e em que medida ela revela? É uma boa pergunta. Eu acho a intenção seria esconder, mas ela revela uma outra coisa, uma outra realidade, né? Sim, porque ela põe sobre o seu rosto um outro rosto. Isso. E esse outro rosto te estimula a mostrar outros eus que você tem. Inclusive os africanos usam aquelas máscaras rituais. Eles se caracterizam como sendo espíritos da floresta, e eles usam. E tem a máscara maquiagem, né? O kabuki, o teatro japonês, eles se pintam, né? Então tem uma coisa muito interessante subjacente na coisa da máscara,
me comove e por isso eu trouxe. E será, agora veja aqui, eu fiz aqui, sem querer, uma superposição, uma justaposição da máscara da tragédia com a máscara da comédia. E aí queria que você pensasse sobre isso. Sim. A justaposição, a superposição de uma coisa com a outra, da imbricação de uma coisa com a outra, do trágico e do cômico, do patético e da tragicidade. É. São lados da vida, né? Agora... Não estão necessariamente dicotomizados nem separados. É isso que eu estou tentando trazer à baila. Sim. Elas compõem, elas fazem um todo, né? Um todo, não? É verdade. Agora, curiosíssimo que a comédia, a graça, né? Normalmente nasce da observação do ridículo, até da infelicidade dos outros. Né? É muito interessante esse fator. E dizem que é muito difícil fazer rir. Você que é homem de teatro que sabe. Fazer chorar seria mais fácil. Será verdade? Boa pergunta. É boa pergunta. Fazer. As duas implicam numa identificação, né? Você só ri, só chora se você tiver uma identificação com aquilo, né? Agora, a filosofia oriental diz uma coisa muito interessante sobre a tragédia, sobre a desgraça, a tragédia. Diz que tudo no mundo começa pequeno e cresce. A tragédia é a única coisa que já nasce enorme e vai diminuindo, à medida que você vai se adaptando, você vai se recuperando, né? E é verdade. Não é lindo isso? Isso é muito bom de ouvir quando a gente está diante de uma tragédia pessoal. Diz, olha, vai passar, porque a tragédia ela começa imensa, depois você vai vendo que o cão não é tão feio quanto pintam e as coisas vão melhorando. Muito bem. Vamos então para o outro objeto? Vamos? Vamos aí. Antes do intervalo, do nosso diálogo com o advogado, com o jornalista, com o cronista. Pode ser que seja esse grande. É o 3, é verdade. 1, 2, 3, 4. Exatamente. Está aqui o número, olha aqui. Número 4. Número 4. Ele numerou, ele colocou numa coisa. Ainda tem o seguinte, eu tenho que falar, eu vou homenageá-la aqui, porque quem me apresentou a ele, nós tínhamos aí 14 anos, 15 anos, quem nos aproximou foi exatamente uma amiga minha, que era namorada dele, que hoje é esposa dele, já há algum tempo. Minha sempiterna esposa, companheira. É verdade. A Graça Leandro. Que é a Graça Leandro. Eu queria citar o nome dela aqui, porque ela também faz parte da gente, né? Exato, eu me lembro ela quando... é referência da nossa eu vida. estava lá na casa dela namorando, você vinha, ela disse, olha, está vindo ali um grande amigo meu, que se transformaria no meu grande amigo. É verdade, é verdade. É tão lindo a gente preservar as amizades e preservar história, memória. E agora, ele me traz como quarto objeto um quadro. Uma pintura. Fala, uma pintura. Eu, na maturidade, nas minhas horas vagas, passei a pintar. E agora que eu estou vendo, é você. É uma pintura naif, uma pintura sem pretensões de grandes técnicas. E representa um flaner de Fortaleza. É uma série, eu estou fazendo uma série, uma trilogia de 3 flaneras de Fortaleza. O flaner é aquela figura que flana, que vaga pela cidade, se torna conhecida de todos. Esse o flanar, que deu o verbo flanar, não é que é passear, que é andar pelas ruas. É agora, o flaneur, do francês. Você que fala francês, flaner. Então esse era um flaner de Fortaleza da década de 60, que residia no velho palácio do Plácido. Aqui a referência ao Palácio do Plácido. Que era abandonado e ele vivia lá. Na avenida. Esse é o feijão sem banha, famoso. Esse é o feijão sem banha. Um grande flaner de Fortaleza. Personagem popular de Fortaleza. Então você está fazendo uma série com essas figuras? Estou fazendo. Eu já fiz o Manezinho do Padre. Manezinho do Bispo. Manezinho do Bispo era porteiro do Palácio do Palácio do Bispo. E Manezinho do Bispo é mais antigo do que ele, já fiz. E vou fazer o Chagas dos Carneiros. Chagas dos Carneiros. Que andava era cego, andava com os carneirinhos pintados, era monarquista, ele viveu exatamente na transição, né? E colocava os nomes dos carneiros em nome de figuras da República. Né? Tem grandes figuras, então você está aqui com feijão sem banha. Feijão sem banha. Você tem a burra preta. Sim, tem vários, tem a burra. Você vai ter a ferrugem. Ferrugem, A ferrugem. O Roberto Carlos, você lembra a do burra Roberto preta. Não, que andava na... Me lembro do Joaquim, não sei se você se lembra do Joaquim, andava sempre vestido com um... Mas por que interessa isso a você, hein? Isso me interessa muito, eu não sei. E o que me inspirou a fazer a trilogia é que agora, naquela reunião literária de Paraty,
houve uma grande conferência sobre flanéis, sobre esses flanéis. Sim, essas figuras flanéis. que perambulam. Que perambulam. É, E eu, como conheci muitos, o Burra Preta que você está falando, eu assisti o Burra Preta indo embora. Eu estava passando pela rodoviária, João Tomé, não sei por que razão, e ele estava lá magrinho, isso no princípio do advento da AIDS. E aí eu abordei, olha, você é o Burra Preta, sou, doutor, estou indo embora, eu sou pernambucano, estou doente. Eu dei um dinheirinho a ele, eu assisti a partida do Burra Preta, que foi uma figura popular, uma figura humana. Passava pela Tasso Ferreira, adorava ser vaiado. E diziam, respondia lá umas coisas, faz parte. Sempre fazem. Né? Geralmente com o apelido, né? Você chama um apelido e aí ele responde. Ele reage. Mas eu queria, por que você se encanta tanto por essas figuras populares? Não sei, mas eu às vezes... figuras que perambulam pelas ruas. Pois é, e muitas vezes, algumas vezes, a minha família, a gente acata essas pessoas. Há pouco tempo um deles morou lá, eu tinha um quartinho, morou lá 5 anos comigo, eu consegui uma aposentadoria para ele. Eu gosto de ajudar essas pessoas. E você reproduz a fisionomia? Sim. Existe um site em Fortaleza, chama Fortaleza Nobre, de uma moça muito interessada na cidade, e ela tem um acervo de fotos antigas, de onde eu posso perceber a fisionomia. Que coisa linda. É um site que eu recomendo, Fortaleza Nobre. Muitas fotos bonitas de Fortaleza. Não deve estar mais vivo, não, né? Não, ele deve ter morrido no final da década de 60. Feijão sem banho. E também vai descobrir por que esse apelido. Ele foi encontrado morto aí no Castelo do Plácido. No próprio Castelo do Plácido? No final da década de 60. Castelo do Plácido, ali na Avenida Santos Dumont, entre as ruas Carlos Vasconcelos e Monsenhor Bruno. Um prédio que tem uma história belíssima. Um prédio lindíssimo, um castelo medieval italiano, né? Construído pelo Plácido de Carvalho. De Carvalho, né? Plácido de Carvalho, que casou-se com a Pierina. Depois a Pierina casou com o construtor do prédio, que é o Inco. Emílio Inco. E hoje a família Inco está aí ainda, são construtores. Mas aconteceu algo curiosíssimo. Havia o castelo e 4 ou 5 pequenas casas dos moradores, né? E o castelo foi destruído e as casas foram preservadas. O castelo foi destruído porque uma empresa de supermercado daqui adquiriu para construir o supermercado. Depois fez dação em pagamento ao Estado por conta de dívidas de impostos, e o Estado demoliu, fez lá um centro artesanal. E agora é um centro artesanal, que hoje é a Praça Luísa Távora. Muito bem, nós estamos conversando, o nosso diálogo de hoje é com Reginaldo Vasconcelos, o pintor, olha aqui, o artista plástico. Amador, naif. Ele é pintura ingênua. Um dos líderes da Academia Cearense de Jornalismo, Literatura e Jornalismo, e ele é cronista, é advogado, é jornalista, inclusive homem de televisão, juntamente com o nosso Arnaldo Santos, apresenta um programa sobre política na TV, na FGF TV, que passa também aqui no Canal 5, passa da TV Assembleia, enfim, é um homem também de comunicação. E é com ele que nós vamos conversar no próximo segmento para ver o que tem aqui dentro, o número 5 dos objetos que ele me trouxe para pautar o nosso diálogo.